shikaretu davvero saporito amiamila mazzaru povero cieco mio chi me dà luce via aria grandi nuri shikaretu di lume cori como eu taia escutar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Divincast, podcast que fala da sua fé, e aqui cada conversa, cada testemunho é uma maneira de você ouvir a voz de Deus, de você estar mais perto dele, e esse é o nosso grande objetivo aqui, né? Meu nome é Ilen. Meu nome é Fabrício. E nós seremos seus apresentadores de hoje. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o Lucas. A gente vai ouvir um pouco da história dele, do testemunho dele. E a gente tá muito feliz de te receber aqui, viu, Lucas? Eu tô feliz de estar aqui. E assim, já começa falando aí da tua história. Quem que é o Lucas? Conta aí pra gente. Então, meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos e eu praticamente participo da Igreja Católica desde que me conheço por gente, né? Até um pouco antes de eu nascer, eu já estava participando, porque a minha mãe, ela cantava numa banda chamada Expresso Louvor. Ela foi uma das fundadoras do movimento aqui da Igreja Católica também. Eu só esqueci o nome de remédio. Normal. Lucas, nós temos uma história, porque a gente conhece a tua história, né? E você descobriu o autismo nesse meio da sua vida. Queria que você contasse um pouco mais para as pessoas que às vezes não sabem que tem esse diagnóstico, às vezes que sofre, acha que é um problema, e como é que foi para você o começo, o meio e o fim para você descobrir essa luta que você tinha? Então, na época, eu já tinha 22 anos e, a princípio, desde o começo que eu me conheço como pessoa, sabe, tendo aquele estado de existência, Sim. então, lá pelos 5, 6 anos eu tô vivo. Até os 22 anos eu praticamente achava que todos os problemas que eu tinha em volta da minha vida eram pra mim. Porque eu não sabia me adaptar bem à sociedade, eu ia pra escola e não aprendia nada, tentava fazer outras coisas, praticar esportes, e eu não conseguia dar continuidade em nada. Quando eu tinha 22 anos, eu tava no quartel, já tava no meu segundo ano de quartel, e eu passei por um estresse muito grande, que eu recém tinha terminado um relacionamento de 6 anos e fui fazer um posto operacional dentro do quartel. Dentro dele eu tive um estresse muito grande e acabou agravando a depressão que eu sempre tive, sabe? Eu tenho um problema chamado Asperger, que hoje em dia não é mais nominado como Asperger, que é basicamente uma depressão conjunta do autismo. Então eu tenho depressão desde pequeno e eu deveria estar tomando medicação desde pequeno, só que eu mesmo não conseguia identificar qual era esse problema, né? Daí, quando eu fiz 22 anos, eu estava no quartel, eu fui indicado a fazer um tratamento psicológico, porque eu fiquei com algumas sequelas depois do curso operacional. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia praticamente levantar para ir para o trabalho. E eu tinha que estar no quartel bem cedo. Daí isso foi problematizando bem o meu dia a dia, né? Daí eu comecei a fazer acompanhamento com um oficial lá da aeronáutica, e ele percebeu que dentro do meu cotidiano tinha características de pessoas com autismo. Daí ele me fez um encaminhamento para uma psiquiatra, a doutora Renata Agostinho, que ela já tem mais de 25 anos de experiência com autismo. Principalmente autismos que passa da jovem adulto, né? Porque eu me pego pensando às vezes nisso, porque eu acho que deve ser muito difícil para alguém que já tá na idade adulta e não tem esse conhecimento que tem autismo. Porque comigo foi assim, com a maioria das pessoas que eu conheço foi assim, que
por não saber disso, por não saber que tinha o diagnóstico, a pessoa ela viveu achando que tudo que ela tá fazendo tá errado e que as particularidades dela, tipo, muita luz ou barulho ou problema com toque, que são coisas básicas da hipersensibilidade que tem junto do autismo, na maior parte das pessoas que tem isso, o normal é as pessoas em volta dele classificarem isso como frescura. Entendi. E esse diagnóstico já tem quantos anos? Vai fazer uns 2 anos. Então tem pouco tempo. Muito recente. Então foi uma tortura pra você esse tempo, né? Foi. Eu tive muito problema com automutilação, porque na minha cabeça, sentir dor era muito mais fácil do que sentir outras coisas. Por exemplo, vazio ou tristeza. Ou, sei lá, era muito mais fácil sentir dor do que ter que conversar com uma pessoa por mais 5 minutos, por exemplo. E antes desse diagnóstico você tomava alguma medicação ou nada? Foi na raça mesmo? Foi. Entendi. E aí você foi caminhando, foi descobrindo aí a medicação. Quais os efeitos colaterais quando você começou essa... Porque é difícil acertar uma medicação também, né? Uma coisa é você ter um diagnóstico e depois você começa a luta para acertar a medicação, né? Porque tem os efeitos colaterais. Como é que foi essa luta? Então, eu tô nessa caminhada da medicação já faz uns bons anos, né? Isso foi um problema no começo porque eu tive um quadro de depressão muito forte em 2024. Em janeiro de 2024 eu tentei contra a minha vida. Daí pra frente teve que ser aumentado radicalmente as medicações. Todas as medicações. Também foram adicionadas mais 4 medicações que era para conter os meus pensamentos no lugar. Ao todo era quantos medicamentos que você tomava? Eram 6 medicamentos e 10 comprimidos por dia. 6 medicamentos e 10 comprimidos. Antes do diagnóstico, você, tipo assim, tinha o problema, depois que a medicação ficou melhor, mais ou menos, ou assim, ufa, que alívio. Então, quando eu comecei a fazer medicação, eu comecei a fazer medicação só para tratar as coisas essenciais, que era a depressão, a ansiedade e a compulsividade alimentar. Então eu tomava um ansiolítico para ansiedade, tomava um controlador emocional que é para depressão e ansiedade, tomava um para compulsão alimentar e tomava mais um para depressão. Então, 4 medicamentos, isso no começo. Sim. Daí depois foi adicionado mais 2 medicamentos para... Depois do incidente, né? Foi adicionado mais 2 medicamentos para me manter basicamente estável. Que foi o Sertralina e o Diazepam. Só que o Sertralina foi o divisor de águas de verdade. Foi o que me fez perceber que viver dopado não é a minha melhor característica. Porque mesmo sentindo tristeza, mesmo sentindo muitas vezes que era melhor nem ter saído de casa, por exemplo, é melhor do que não estar sentindo nada. Entendi. Porque o maior contraponto da sertralina é isso. Que a pessoa basicamente não roubou. Eu fiquei, acho que 3 meses indo pro quartel todos os dias, levantando, indo pro quartel, voltando pra casa, deitando, e ficava deitado de olhos abertos, só vendo o tempo passar. Porque eu não sentia nada, não sentia fome, não sentia sede, não sentia tristeza, não sentia alegria. Então, tinha que fazer não. Muito neutro, né? Eu só tava indo trabalhar porque eu precisava, porque eu tinha contas, e eu deitava porque tinha que deitar. Comia porque tinha que comer, a maioria das vezes. Minha mãe tinha que me lembrar de comer, porque eu não sentia nada. Lucas, o que você, assim, gostaria que as pessoas entendessem, soubessem sobre o autismo, assim, na sua percepção, nas suas vivências? Eu acho que uma das coisas mais fundamentais que deveria ser dita do autismo é que, assim como você vê uma pessoa machucada, você sente empatia pela dor dela, mas não sente, deveria ser igual com o autismo.
as pessoas que não têm autismo não sabem como é ter autismo. Elas têm a noção do que do que os autistas falam, mas não dá para ter essa noção real de como é conviver com o autismo na própria vivência. Porque pelo que eu sei, as pessoas com autismo que eu conheço, que a gente conversa entre si, todos nós temos uma diferença. É diferente o jeito que a gente vê tudo, a vida inteira. Porque basicamente, pelo que eu entendi de mim e das outras pessoas, é que o autismo ele cria um senso de existência muito diferente. Porque é como se nós vivêssemos dentro da nossa cabeça. A maior parte do nosso dia a gente está conversando sozinho, vendo os nossos problemas sozinhos. Então a gente tem que resolver aquilo ou de imediato ou deixa para resolver depois. Quando deixa para resolver depois, a nossa própria mente vai nos culpar por não ter feito antes. E isso é uma característica que dá para ter uma noção de que é como se fosse duas pessoas dirigindo o mesmo carro. É o externo, é o que fala, é o que faz as coisas e é o que comanda aqui dentro. É basicamente como se os dois estivessem com o volante, só que o aqui dentro comanda com a inteligência, com eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso conversar melhor com meus amigos. Aqui fora é só as necessidades básicas. Eu quero ver TV, eu quero comer, eu quero caminhar. É mais essa diferença entre eu quero fazer algo e eu preciso fazer algo. O querer é só dos sentimentos. O dever é o que é impulsionado pelo mental. E me explica um pouco essa questão do hiperfoco, né? Que a gente tem tabu, a gente não conhece, a gente fala hiperfoco, eu acho que é uma pessoa que fica só pensando na mesma coisa. O que seria esse hiperfoco para o autismo? Então, o hiperfoco, ele não necessariamente é né? As pessoas têm essa noção porque tem gente que realmente tem um hiperfoco muito forte, que é... A pessoa diz assim, essa pessoa se define a isso, sabe? Mas não, é só a parte de hiperfoco dela que é mais forte. Por exemplo, comigo, em música. Eu tenho hiperfoco em música porque eu praticamente vivo no meio da música desde muito pequeno. A minha mãe, ela me levava nos shows do Expresso Novo, junto com o Clênio, com o João Paulo. Eu dormia do lado da bateria. Do lado da bateria, quando eles estavam tocando, eu gostava de dormir do lado da bateria. Quando eu tinha uns 4 anos, eu comecei a fazer aula de violão na Sol Maior. Meu pai me buscava na escola e levava direto pra escola de música, que ele é professor de música. Daí eu fiquei o resto, uns 4 anos pra frente, basicamente foi eu só tocando música em vários instrumentos diferentes, porque tinha algo ali, sabe? Tinha algo no entender, no eu me conectar com a música que me fazia só não pensar no resto. Porque o resto todo era muito difícil. Então a música fazia com que tu desfocasse um pouco do mundo, assim, e ficasse mais em si mesmo. Assim. Então foi a música que meio que te aproximou da caminhada de Deus, da igreja. Foi. Eu comecei a servir ativamente na igreja quando eu era coroinha, né? Eu tinha uns coroinhas bem pequenos. Eu fiz parte da primeira geração dos coroinhas da Igreja do Espírito Santo. E eu saí com 16 anos, mas eu entrei na liturgia da música com 12. Bem novinho. Eu já tinha uma intimidade muito grande com o violão desde aquela época. Eu já tocava há 8 anos. Então eu tinha uma facilidade muito grande de aprender. Eu tenho um ouvido relativo bem treinado, eu conseguia só ouvir a música e reproduzir. Então isso para quem precisa tocar toda semana, todo domingo, por exemplo, isso é muito fácil. Porque faltou um músico. Quem é que tá ali? Sou eu. Eu posso lá e tocar porque eu basicamente já sei todas as músicas. Eu sou um aglomerado de coisas que eu já sei. Que as músicas parece que fica tudo num drive aqui, eu sei o que eu tenho que fazer.
Só que isso me pega também porque eu não sei explicar o que eu tô fazendo. Eu só toco. O importante é isso. O importante... o feito é melhor que o perfeito, né? Essa identificação me chamou a atenção. Ela tem algum significado, isso aí? Porque, como é que... Esse quebra-cabeça, ele é a identificação do autismo. Acho que você já viu outros cordões também, que é, por exemplo, o girassol. O girassol é um cordão verde com girassóis amarelos, que é a identificação de que aquela pessoa ela tem um transtorno, mas não é identificável. Por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de transtorno... Como é que é? Eu esqueci. TDAH, transtorno de hiperatividade e atenção. E você tem relação com outros autistas? Tem amizade? Como é que tem uma comunidade? Aqui tem algum grupo? Não sei, né? Porque às vezes Não chega a ser um joguinho dos autistas, não. É mais de um comum. É porque assim, é muito difícil ter amigo autista, sabia? É porque cada um tem a sua particularidade. seu mundo, né? Nossa, é muito difícil. Quando é 2 autistas pra sair, é horrível. Porque cada um tem a sua rotina. E, mano, quebrar aquela rotina, nossa, muito ruim. Quando eu saio, eu sempre fico pensando o que eu estaria fazendo em casa se eu não estivesse ali. E isso é um problema pra mim, porque às vezes eu prefiro estar em casa do que saindo, por exemplo. Questão de trabalho pra vocês, foi difícil? É difícil? Hoje é mais fácil? Não, hoje é mais difícil. É porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a criar expectativas a mais, né? Dá uma pessoa de 23 não tem as mesmas... Tem mais qualificações do que uma pessoa de 18, por exemplo. Isso é a ideia de que deveria ser, né? Então, a carga para alguém de 23, de 25, de 30 é muito maior do que uma pessoa que tem 18. Agora me conta, teve uma situação aí que você foi convidado para ir pro acampamento. Eu queria saber como é que foi para você essa história, né? Porque é o novo, né? E nós que não somos autistas já temos, assim, um receio, às vezes, quem não conhece, né? Depois que conhece, fica... Preconceito. Né? É um Também. preconceito. E para você, como é que foi? Conta essa história pra gente de como foi o convite, a ida e o processo. Então, eu recebi o convite, primeiramente, em 2024. Eu tava fazendo, junto com o meu tratamento, eu tava fazendo aula de bateria com o Clem, que ele era muito amigo da minha mãe, né, desde pequeno, né, e conhece a minha mãe há mais tempo que eu tenho vivido. Daí ele me fez o convite pra eu fazer o acampamento, o 8º acampamento, 2024. Pode ir aqui. Eu falei, cara, eu tenho trabalho, aí eu teria que sair, teria que tirar um tempo do meu dia pra... Um tempo não, que são 4 dias, né? São 5 dias. 5 dias. Teria que tirar 5 dias do meu trabalho pra poder ir pra lá. Acho que eu não vou. Eu disse pra ele que não ia. Só que teve um dia que eu tava no meu trabalho e eu tava pensando, cara, eu tô deixando de viver algo que provavelmente vai ser muito bom pra mim pra estar num trabalho que eu nem gosto. Aí, numa quarta-feira, eu falei com a minha mãe, você acha que eu devia sair do trabalho pra ir servir no acampamento? Isso já tinha sido depois, né? E isso eu já tinha servido no 8º acampamento, já tinha vivenciado o 8º acampamento, eu tava indo servir no 9º. O Clênio me fez convite pra vivenciar e ele me fez convite pra trabalhar no 9º. Aí eu falei, mãe, o que você acha? Ó, o que vier melhor pra você é o que vai te fazer feliz. Você precisa ser feliz. E eu vou estar aqui pra te apoiar. No mesmo dia eu mandei mensagem pra moça da RH pedindo isso. Porque eu precisava fazer isso. Então nós vamos colocar um vídeo aqui para Denilson descobrir quem é o rapaz que tanto ele falou no acampamento, que você foi um testemunho nesse acampamento.
desse irmão, desse cristão. Eu até falei pra mim lá, né? Esse testemunho foi forte. Foi muito. É de uma pessoa que ela pediu demissão pra fazer um acampamento. Porque ela. Pode me mandar embora. E aí eu rezei muito por essa pessoa, nem sei quem é, Eu intercedi. mas ela foi uma das pessoas que motivou a minha oração. Olha aí, Denilson, descobriu quem é a pessoa que foi o grande testemunho desse acampamento, né? Abriu mão de um emprego para servir a Deus. Parabéns, Lucas, pela sua decisão. Eu estive nesse acampamento e Foi maravilhoso. foi muito bom. Conta como foi essa experiência pra você, como que foi o seu acampamento Sempa. O que eu trabalhei ou o que eu vi? Não, o que você vivenciou, a sua primeira experiência no acampamento. Então, eu a princípio não queria ir, né? O Clem me fez convite, eu não queria ir, eu fui obrigado mesmo. Fui sem vontade. Primeiro dia, queria ir embora. Porque é uma quebra de vivência, né? A gente pode falar do acampamento aqui, né? Só não todos os detalhes. Os detalhes não, mas a tua experiência tá liberado. Então, é uma experiência muito diferente, porque eu já fui em outros retiros, eu já fui em muitos retiros quando eu era mais novo. Eu era muito ativo na igreja quando eu era mais novo. Daí veio a vida adulta, né? Trabalho, faculdade, fazer faculdade também. E tudo isso parecia errado, sabe? Tinha alguma coisa faltando. E nessa época eu tava no auge da medicação, eu tava vivendo no automático, eu tava vivendo que nem um robô. Daí quando eu cheguei lá no acampamento, as coisas eram muito cedo. E eu tava acostumada a estar de pé cedo. Só que eu tava acostumado a ficar em pé. Eu trabalhava numa empresa que eu ficava em pé na época. Aí a gente chegava de manhã, tinha missa de manhã e eu dormia. Toda manhã, na missa da manhã, eu dormia. O padre. Como é que era o nome do padre? Seja. Padre Sérgio. Ele até me apelidou de Domingoco no outro acampamento também. Mas isso era por causa dos medicamentos, né? Você tomava quantos medicamentos nessa época? Eu tava tomando 10 comprimidos por dia. Chegou lá com 10 comprimidos. Já cheguei lá com 10. No terceiro dia, o meu líder, ele chegou pra mim e falou a frase que ficou comigo até hoje, quando eu penso nessa época da medicação, né? Ele falou: você é mais forte que isso. E eu percebi que todo esse tempo, desde que eu tava fazendo tratamento, eu tava fugindo do real problema. O problema é que eu não sabia conviver comigo mesmo. Então, quando eu deixei tudo isso extravasar, eu deixei realmente Deus fazer obra no meu coração, foi o momento que tudo mudou. Eu fiz a experiência de deixar todos os comprimidos no acampamento, e nos 3 dias seguintes do acampamento eu não tomei nenhum medicamento. E foi que me abriu os olhos. Porque quando eu deixei de tomar a medicação, foi quase instantâneo. Foi como ter realmente aberto as portas do meu coração para Deus. Milagres, né? E hoje você toma quantos medicamentos hoje? 4. Então você tomava 10. Na verdade, eu tomo 2. Tem 2 que eu tô pausado pra estudo, né? Pra experiência por hora Da média. Ah, tá. Então, quer dizer, olha que bênção, né? Então você conseguiu trabalhar isso dentro de você, uma evolução. Você necessita da medicação, mas não necessita de tudo aquilo que estavam sendo colocado, né? E a gente tá trabalhando no tsunami também, porque eu acredito que hoje em dia eu não preciso de medicamento. Tá, porque já teve um desarme muito grande, é só questão de tempo. Eu não precisar realmente, na minha opinião, de meditação. Eu acredito que com fé e autocontrole e autoconhecimento, eu consigo viver muito bem essa meditação. E como foi seu relacionamento lá no acampamento quando você chegou às pessoas, assim? Porque o autismo, ele tem certos métodos que às vezes ele aceita ou não aceita, né? Seria o quê? O que seria, assim, que o autismo, ele reage?
é abraço, é toque, é olhar. Eu não tenho muito problema com toques. E lá é o tempo todo. O tempo todo. A líder dele, a líder. A líder só tá rindo ali dele, ó. Ali, é abraço daqui, abraço de lá. E isso foi um desafio nos primeiros dias, mas é como eu disse, né? A partir do terceiro dia, tudo ficou mais fácil. A partir do terceiro dia, absolutamente tudo ficou mais fácil, porque eu entendi que eu era mais forte que aquilo. Eu era mais forte que, querendo ou não, o meu diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico, eu senti um peso muito grande sair das minhas costas. Quando eu cheguei em casa, eu chorei. Eu chorei. Só que depois disso, eu comecei a ficar muito acomodado. Porque quase tudo eu botava a culpa no autismo. Eu dormia tarde, acordava tarde, porque eu sou autista, eu faço o que eu quiser, senão os meus problemas não vão deixar eu continuar o dia. Porque você tá tendo menos produção no trabalho? Porque eu sou autista. Tem meus confortos aqui. Então eu tava botando a culpa da minha vivência no autismo. Depois que eu fiz o acampamento, eu percebi que eu era mais forte que isso. Eu sei que todos temos que ser respeitados pelas nossas limitações, mas isso não significa que eu preciso me conformar com o estado que eu tô, sabe? E isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida de fé, porque eu tinha me afastado da igreja porque tinha muito barulho, eu não gosto de luz. E isso começou a me afastar da igreja. Só que quando eu comecei a fazer um esforço para fazer o que eu não quero, é que eu percebi o que realmente significa livre-arbítrio. Que é que quando você faz o que você quer, quando você faz tudo o que você quer, você acaba virando escravo de si mesmo. Então quando você não faz o que você quer e você faz o que você tem que fazer, mesmo não querendo, isso significa livre-arbítrio. Você pode fazer o que você, mesmo aquilo que você não quer fazer, porque eu quero, não vou fazer. Mas você tem que fazer. E você levantar e fazer o que significa livre-arbítrio. Belas palavras, eu acho que uma coisa muito sábia, né? Nunca tinha olhado por esse ângulo. Mas quando a gente não quer, é porque a gente tem o livre-arbítrio. Fica a dica aí para quem é desobediente, né? E o acampamento para você, depois que você sai de lá, porque lá dentro é uma experiência, e depois você volta para a realidade, né? Uns entram em depressão, outros ficam agradecidos, é individual, né? Outros voltam pro mundo, pra rotina, pros problemas, né? Isso é muito particular, né? No meu carro, o pessoal fala muito dentro do acampamento que é você que tá ali com toda saudade da sua família, que vivenciou tudo ali dentro, que você venceu aquilo, não foi sua família. Então, não dá pra cobrar algo que você teve de outra pessoa, sabe? Então, pra mim, foi muito isso. Eu fui pra casa com a minha mente irradiante de maravilhas, de tudo, sabe? Eu fui maravilhado pra casa. Só que aí, quando eu percebi que nada mudou em casa, eu percebi que quem tinha que mudar era eu. Porque se eu sair dali e vi um mundo melhor, as pessoas que moram comigo não viram. Então eu tenho que ser o ponto de mudança disso. Só que tem pessoas que não se agradam com isso, né? Tem pessoas que realmente chegam em casa e veem que nada mudou, então... Mas por isso que muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam do acampamento, né? Depois que voltam pra casa, né? Porque a semente, ela foi plantada na gente, né? Quem vivenciou, quem fez. E às vezes a gente se depara com uma realidade totalmente diferente quando a gente chega em casa, né? Ninguém sabe o que a gente viveu, ninguém sabe o que a gente passou, como que Deus tocou na gente lá dentro, né? Sabe, inclusive, nem pode falar. E fica mais difícil. E ainda tem que manter segredo, né? Pra piorar tudo, mas faz parte. Por isso que a fé precisa ser regada, né? Se ela não é regada, ela morre, né?
E aí você acabou fazendo um acampamento e depois você foi convidado a servir. Como é que foi esse outro processo? Porque foi, imagina, você tinha um diagnóstico recente, estava com muito medicamento, de repente você vai lá, tudo muda na sua vida, aí você sai, passam-se 6, 7 meses, você é convidado a tocar no acampamento. Como é que foi a tua reação? Então foi meio repentino, né? Porque eu já tinha visto no acampamento, tava tratando a minha fé sozinho, basicamente. Porque eu já tinha saído do acampamento, eu tava naquele processo de perceber que nada à minha volta tinha mudado, mesmo a minha vida inteira ter mudado, ao meu redor mudou, né? Só que quando eu fui chamado pro segundo acampamento, que foi o que aconteceu que eu pedi demissão pra servir, foi que eu percebi que eu tinha essa escolha. Eu saí do acampamento e voltei à minha vida normal, voltei a fazer exatamente tudo como eu já fazia, porque eu achava que, como eu tinha feito o acampamento e as outras pessoas não fizeram e continuaram com a outra vida, eu vou continuar com a minha vida normal também. Só que depois que eu saí do meu emprego, foi quando deu estalo na minha cabeça de que eu tinha essa liberdade, eu posso viver uma vida de fé, se eu quiser. Se eu me abster do mínimo, eu consigo ter isso. E é difícil, a caminhada com Deus não é fácil. Porque se fosse fácil, Deus não precisa, Jesus não mandaria uma pessoa tirar todas as riquezas e seguir. Não é. Eu acho muito difícil ter uma. É difícil, mas não é impossível, né? Só a gente dar uns focinhos ali que dá pra viver uma vida saudável de fé. E usar o livre-arbítrio, né? Porque agora, na minha metodologia, o livre-arbítrio é quando você faz o que você não quer, né? E você não é escravo dos seus próprios desejos. É isso aí, ó. Belas palavras. Então você considera assim o acampamento, você considera que a sua grande experiência com Deus tenha sido ali no acampamento, a sua virada de chave. A virada de chave mesmo foi o segundo. O pessoal fala muito isso, né? Que vivenciar o acampamento e trabalhar no acampamento são duas experiências Totalmente. parecidas porque é no mesmo lugar. Só que é uma experiência completamente diferente, sabe? Porque ali você tá recebendo toda a graça do trabalho que as outras pessoas tiveram pra lhe deixar agraciado. Todo amor, né? Exatamente. Ali dentro você sente o carinho, você sente o esforço de todo mundo. Quando você trabalha, você tá se esforçando pelas outras pessoas. E muito mais. Às vezes, na maioria das vezes, pessoas que você nem conhece. Então, pra você, o mais gratificante foi servir. Foi servir. É. Servir foi muito mais gratificante. Também por causa das dificuldades, né? Obviamente é mais difícil servir que vivenciar. E isso é algo meu, sabe? Eu tenho essa ideia de que as coisas boas, elas basicamente nunca vão vir de maneira fácil. As minhas melhores memórias de Platel foram é por isso foi muito. Porque quando a gente passa por esse tipo de coisa, a gente percebe que passa, sabe? Depois disso vai ficando mais fácil. É aquele negócio, não é que a vida ficou mais fácil, você ficou mais forte. Isso aí. Você vai passando pela sua trajetória e conforme você vai apanhando da vida, você vê que apanha, dói, olha quando passa. E como você pratica a sua fé hoje em dia? Como que você se relaciona com Deus, assim, pós-acampamento, né? Como que tem sido esse seu relacionamento? Assim? Aí eu achava isso muito estranho. Aí eu falo, talvez não responda assim ele. É porque às vezes eu não consigo escutar. Eu não sei escutar. Então só falar com Deus já ajuda. E isso eu levei pra mim também. Eu tento todos os dias eu tento agradecer pelo dia que se excedeu. Geralmente à noite, quando eu tô indo dormir. Eu ainda, sabe aquele lapso ainda de estar acordado, tá quase indo dormir. Eu procuro aquele momento que eu pelo menos sei que eu vou estar consciente pra falar com Deus. Eu fiquei sabendo, na verdade até escutei, que você compôs até uma música
Foi depois do acampamento? Conta como é que foi mais ou menos a... Então, a primeira parte dessa música, ela veio depois do primeiro acampamento, o 8º. que você vivenciou. Eu vivenciei. Só que eu tava sentindo que ainda tava faltando algo, só que eu não sabia o que era. Daí um dia eu tava no estúdio com o João Paulo, isso já tinha sido chamado pra servir no acampamento. Tava no estúdio, eu mostrei essa música pro João Paulo e, cara, dá o violão. Aí ele começou a tocar uma melodia em cima daquilo que eu tinha composto. Daí ele me deu a segunda parte, que é uma música bem curta, é um refrão, uma estrofe, são 2 estrofes e um refrão. São 2 estrofes e um refrão. Daí com a melodia que ele tocou no violão aquele dia, aquela melodia ficou rodando na minha cabeça, rodando. E um dia, numa das missas lá do acampamento, à noite, tava vindo a Eucaristia e me deu esse estalo. A música veio na minha cabeça na hora, eu precisei, cara, um papel, uma caneta, tipo, ir lá dentro pra pegar um papel, uma caneta, porque senão ia apagar a minha cabeça. Porque tem esse problema, eu lembro das coisas durante uns 30 segundos, depois eu nem lembro o que eu falo. Toca pra gente aí, coração. Dá uma palhinha pra ele, pra matar a curiosidade nossa aí. Se for ruim, eu vou falar, hein? Tô brincando, gente. Porque me amou primeiro, vou te seguir ao meu Jesus. Porque me amou primeiro, vou te seguir. Senhor, vindo a minha comunhão, mesmo de longe sinto a tua salvação. Senhor, tu sabes, não sou digno de teu amor, e mesmo assim tiraste de mim toda dor. Porque me amor primeiro, vou te seguir, ó meu Jesus. Porque me amor primeiro, vou te seguir. Olha só a música dele. Bem música de comunhão mesmo, né? Nossa, muito linda a letra. De verdade. É, me emociona. Não tem como me emocionar. Já não é chorão, né? É. Ai, que coisa linda, Lucas. Isso aí é uma experiência que não pode deixar passar. As pessoas precisam ouvir como você é forte, como você é guerreiro, né? São poucas pessoas que conseguem se conectar. Você se conectou. Quer dizer, um problema você transformou ele numa solução. É a luta diária. E você continua lutando, garanto que você deve ter os seus medos, seus traumas, seus desafios, né? Isso é pra todo mundo, mas você tá de parabéns, eu acho que fantástico. É uma frase que eu levo muito pra minha vida. Quando eu tava estudando filosofia, eu ouvi ela no meu professor. Ele fala que o homem perfeito, o homem ele fala no sentido de ser humano, né? O homem corda, mas o homem perfeito é aquele que consegue tornar todo o seu potencial em atitude. É o que consegue tornar tudo que ele consegue fazer em propósito, tudo que ele consegue fazer, consegue. Você entendeu? Quanta riqueza, né? Você vê quanta riqueza tem dentro do Lucas. Isso não pode ficar guardado, Lucas, é um dom que Deus te deu e você precisa mostrar para as pessoas quão você é capaz, né? Que o autismo é como uma doença qualquer, como um diabético, como uma pessoa que tem problema cardíaco, né? Não é um tabu, a gente precisa quebrar isso, né? Deixa uma mensagem pra quem tá te ouvindo hoje, pra quem tá te vendo. Deixa uma mensagem de força.
essas pessoas que estão distantes de Deus, distantes de si mesma, né? Deixa uma frase do Lucas Velas. Você não tá sozinho. É o que me motivou e é o que me faz levantar todos os dias. Que embora eu ache que eu tô sozinho, eu sei que Deus está sempre comigo. Eu acho que deveria ser assim pra todo mundo, né? Porque tem muita gente que se sente sozinho, realmente. Principalmente quem tem esse problema, que hoje em dia já nem pode ser mais problema, né? O autismo. A maioria de nós tem vidas muito diferentes e por isso a maioria prefere se isolar. E eu sei o quão confortável isso pode parecer, mas quando você externa essa dor, é quando você realmente cria esse ponto de coragem pra dizer quando dói, sabe? Tira o peso, né? Tipo, Tira o peso, sério. Tô aqui, sobre o peso sempre é bom. sempre bom, com pessoas ainda que estão buscando também problemas, né? Que faz parte, né? E é isso, Bibi. Tá. Vamos encerrar com a música dele, novamente? Agora pode ser. Pode ir. Lucas, antes disso, eu queria te agradecer por você ter aceito o convite, agradecer por você ter compartilhado sua história, seu testemunho aqui com a gente. E eu queria agradecer você que assistiu até aqui, né? Continue acompanhando nossos episódios, se inscrevam aí no nosso canal, né? Ainda tem muita coisa boa para acontecer, ainda tem muitas histórias, né? Assim, transformadoras pra gente ouvir. E é isso, muito obrigada e fique com Deus. Pode tocar, Lucas. Contigo. Porque me amou primeiro, vou te seguir, ó meu Jesus. Porque me amou primeiro, vou te seguir. Abbiano scicare e tu davvero saporito amami la Mazzaro povero cieco mio chi me da via aria grandi nuri scicareto di lume cori come io t'hai ascoltato.